É possível vender sem pagar imposto? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar, eu quero te perguntar se você já se inscreveu nesse canal. Se não, se inscreve para ser notificado todas as vezes que eu gravar um vídeo novo. E vai, curte esse vídeo aqui. O YouTube, ele precisa entender que esse aqui é um conteúdo relevante. Mas agora, vamos ao vídeo. Olha, para você saber o quanto você vai pagar de tributo, primeira coisa que você tem que fazer: 1. Olhar para o seu regime de tributação. 2. Olhar para a sua categoria. Nós temos dois tipos de tributos. Aqueles tributos que incidem sobre o lucro, que são imposto de renda e contribuição social. E a gente tem aqueles que incidem sobre o faturamento, PIS e COFINS, que são federais, e ICMS, que é estadual. Quando a gente fala de ICMS, a gente tem algumas categorias que têm alguns incentivos, alguns benefícios fiscais para reduzir a carga tributária. Vamos falar aqui dos que a gente mais comenta no supermercado. Por exemplo, o hortifruti. O hortifruti, ele tem um convênio, que é um acordo que os estados fazem com o governo federal para conceder isenção. Só que em alguns estados, um produto ou outro é tributado. Por exemplo, a batata, ela está na lista da isenção. O tomate também. Só que determinadas unidades da federação, para controlar a arrecadação ou para aumentar a arrecadação, dizem: isso aqui eu vou tributar. Mas, via de regra, a grande maioria está com isenção. Então, você tem que olhar o que seu estado define. Ainda sobre os hortifrutis, para o PIS e para a COFINS, não há cobrança do tributo. Assim definiu a lei federal. Então, a gente não vai ter PIS e COFINS para esses produtos. Agora, vamos falar do açougue. Alguns estados concedem isenção do ICMS para carnes in natura, produtos resultantes do abate do gado bovino, suíno, caprino, para incentivar a agropecuária, porque tributo encarece. Então o Estado decide: não, vamos conceder uma isenção. Enquanto que outro Estado pode cobrar substituição tributária daquela mesma carne. Então tem que olhar Estado por Estado. Quando a gente fala tem isenção, ah, não, mas no meu Estado eu pago. Pois é, porque você tem que olhar o seu Estado. O que a legislação está definindo? Para o PIS e para a COFINS, os produtos do açougue que são in natura são aqueles que não passaram por nenhum processo de industrialização, também são beneficiados. Algumas classificações fiscais. Então a gente olha para a categoria, a gente olha para o estado e a gente olha para a classificação fiscal. 70% do mix de um supermercado, que tem várias categorias, é tributado com substituição tributária. Aquela substituição tributária que você paga quando compra, não tira o tributo do custo, ou seja, engole aquele custo para precificar, e quando você vende não tem tributo. É uma ilusão achar que eu não tenho tributo na venda. Só que você já pagou na compra, então você já foi onerado. 70% é a maior parte do mix. Então já tem uma oneração aí. E não importa se você é do simples, se você é do lucro presumido ou se você é do lucro real. Você vai pagar. Ponto. Aí a gente olha o seguinte: se você é do lucro presumido, você tem o PIS e a COFINS sobre o faturamento, ou seja, você vai pagar de qualquer jeito. Não existe compensação, ou seja, tirar o tributo de dentro do preço da compra e confrontar com o da venda. Você vai pagar sobre o faturamento. O ICMS não, o ICMS você compensa. E com relação aos tributos federais, lucrando ou tendo prejuízo, você vai pagar. Digamos que você seja só um hortifruti e que no seu estado tenha isenção do ICMS. O PIS e a COFINS também concedem para os hortifrutis. Então você não vai pagar nem ICMS, nem PIS e COFINS. Mas se você está lucrando, você está pagando os tributos sobre o lucro, se você for do lucro real. Se você for do lucro presumido, mesmo tendo prejuízo, você vai pagar esses tributos federais.
sobre o lucro. E se você for do Simples, você vai pagar ICMS, você vai pagar PIS e COFINS, você vai pagar os tributos federais. Então tem que olhar para vários elementos para decidir, primeiro, o tipo de categoria que você vai querer na tua loja. Se você quer ser do lucro real, do lucro presumido ou do Simples Nacional. Uma coisa é certa, não existe receita de bolo, não existe. Cada realidade define se a empresa vai pagar mais ou menos tributos. Quando você tem, por exemplo, higiene e perfumaria, esses produtos eles já são tributados quando a indústria vende, que a gente chama de monofásico. Se você é do Simples, você paga. Se você é do lucro presumido, você paga. Se você é do lucro real, você paga. Então você já foi tributado sobre os produtos de higiene e perfumaria. Tem umas questões relativas ao Simples, que eu vou falar no outro vídeo, para você não pagar esse tipo de tributo, ou seja, pagar e reaver, que existe essa possibilidade. Agora, se você é do lucro real ou do lucro presumido, não tem como reaver. Tá ali e acabou a história. Você vai morrer com isso, tá? O que eu tô vendo é algumas pessoas achando que nunca vão pagar imposto de jeito nenhum. Isso não é real. Tributo é uma realidade. A gente não vai discutir aqui os retornos de serviço público, porque não é o foco desse vídeo. Mas tributo é real. E você precisa adequar a sua realidade. Mas, Sueli, o meu preço fica muito alto. Então você parte para outras estratégias para conseguir vender e estratégias muito bem definidas para não perder margem. O que eu vejo é muito empresário que não tem a menor noção de quanto paga de carga tributária. Muito empresário que sequer sabe precificar. E quando você desconhece a carga tributária, você está precificando às cegas. Você sequer sabe qual é a margem da sua loja. É sério. Se você desconhece, o seu prejuízo reside no seu desconhecimento. Agora, se você conhece, aí a sua chance de decidir de maneira consciente é 100%. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas decidir de maneira consciente faz a gente corrigir também de maneira consciente, ok? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado e eu te espero lá no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre o Simples Nacional. Até lá!